Nosso tema de hoje, influência dos espíritos em nossa vida. Todo mundo está pronto para começar? Sim ou não? Sim. Então vamos começar, por favor, a bancada. O que significa a expressão os espíritos influenciam em nossos pensamentos e ações, muito mais do que imaginamos. Muitas vezes são eles que nos dirigem? Kardec faz essa pergunta porque ele, estudando todo o processo de comunicação mediúnica, ele chegou a essa conclusão, depois da resposta dos espíritos, que eles nos dirigem, de ordinário são eles que nos dirigem. Ordinário nós sabemos que está no cotidiano, na rotina. Isso responde que no nosso dia a dia nós emitimos pensamentos de diversas formas, e então os espíritos, por linha de atração e por afinidades, eles se interligam a nós psiquicamente. Os espíritos influenciam na nossa vida, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, são atraídos pelos nossos pensamentos, e ordinários são eles, ou seja, rotineiramente eles estão a nos influenciar quando não estão a nos dirigir. Existem muitas pessoas que agem, falam inconscientemente por influência dos espíritos. Chico Xavier, já na década de 70, dizia que em breve muitas pessoas andariam nas ruas mediunizadas. E ele via, em algumas reuniões de atendimento, verdadeiros espíritos zombeteiros que cavalgavam em personalidades ilustres, demonstrando que o mais importante na criatura humana, do ponto de vista espiritual, não é o que ela apareça ser, não é o que ela possua, mas o que ela seja de fato. Hermínio Miranda diz: dize-me quem tu és, e eu direi com quem tu andas. Se nós então, na linguagem de João o Evangelista, somos cercados por uma nuvem de testemunhas, devemos então pensar: o que é que eu alimento na minha mente? Quais os meus pensamentos? Quais as minhas ideias? Porque nós somos senhores de nós mesmos e determinamos a sintonia espiritual que nos rodeia. Boa noite. A segunda pergunta da bancada é: o que é obsessão? Todos temos espíritos obsessores? Seu Luiz pergunta o que é obsessão. A obsessão será, conforme Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, a tenacidade, porque um espírito se utilizará para imantar um outro espírito, ou outros espíritos, ou que espíritos se utilizarão dessa tenacidade para imantar outros espíritos. Porque a obsessão, sendo a influência perniciosa, ela vai gerar situações complicadas, desde enfermidades a transtornos e distúrbios psíquicos e embaraços na vida da pessoa. Toda obsessão começa com motivos que podem se ligar desde relacionamentos, nos seus desencontros, encontros e desencontros, a situações traumatizantes, gerando revolta, liberando ódios nos corações. A psicologia espírita diz que o ódio de hoje é o amor de ontem. Para dizer bem, o ódio é o amor que adoeceu. Quando nós vemos as obsessões mais cruéis, elas têm raízes nas relações mais profundas do passado. E o antídoto da obsessão será sempre o amor, sempre o bem. Hermínio Miranda ainda, ele diz no livro Diálogo com as Sombras: se me fosse pedido o segredo da doutrinação, diria apenas uma palavra: amor.
Tem momentos que sentimos que estamos travados, sem ânimo e sem força de vontade para realizar nada. A influência dos espíritos pode causar isso? Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que tem exatamente a ver com esta colocação. Quando nós sentimos angústia, pergunta Kardec no Livro dos Espíritos, e sentimos um desânimo, uma falta de viver, a falta de alegria, será que isso pode ser qualificado uma obsessão? E eles respondem que pode ser tanto produto dos nossos problemas pessoais, nossos conflitos existenciais, tanto quanto pode ser a presença de um espírito que transmita para nós aquelas sensações desagradáveis. E ainda assim complementa que a influência dos maus espíritos pode e deve ser dissipada pela nossa mudança de pensamento. Porque o mundo espiritual, entrelaçado com o mundo físico, vive através da sintonia. Quando nós mudamos o dial, que é aquele botão do aparelho de rádio, nós paramos numa determinada estação por sintonia. E ali, sintonizados, entramos na faixa. No mundo espiritual, assim também se dá. Quando alimentamos determinados pensamentos, entramos no nível vibratório e espíritos equivalentes irão também sintonizar correspondendo aos pensamentos alimentados. Existe possessão? Kardec é muito pedagogo na sua colocação, né, Pranilma? Ele vai estudar a possessão do ponto de vista mais profundo. E ele pergunta exatamente se o espírito pode penetrar no corpo de uma pessoa e dominar-lhe as forças. No mundo espiritual, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, acontece entre os espíritos. Ou seja, do ponto de vista do encarnado, o espírito não tem condições de entrar no corpo de uma pessoa, tomar-lhe o controle e a vitalidade e assumir integralmente o controle, como sendo algo que nós tiramos de um vaso e substituímos por outro. O que ocorre de fato é uma imantação psíquica, a ponto de a vontade da vítima da obsessão, a vontade do possesso, ser controlada. Então, o que vai ocorrer de fato é um controle dos mecanismos mentais por fragilidade ou por solicitação, aceitação. Aí nós vamos perceber que a possessão é o controle das forças, que isso em si já é uma possessão. Mas o fato de um espírito outro, obsessor, digamos assim, tomar conta, entrando no corpo e assumir aquela vida que era, na verdade, o corpo do espírito que é vítima da obsessão, isso não se dá. Então, a possessão, do ponto de vista em que nós entendemos assumir até que completamente as forças da vítima, é sim possível. Kardec, na Revista Espírita, em diversos volumes da Revista Espírita, de 1859 ao 1869, são 10 anos, tem lá escritos diversas experiências de obsessão e formas de tratamento. Salientamos apenas que quando a obsessão ela chega a um estágio em que a vítima não tem mais condições de vencer o processo doentio, é necessário a interferência de terceiros. E esses terceiros começam pela família. Uma criança que sofre perseguições espirituais, o que pode ser feito em favor da mesma? Primeiro nós vamos analisar que a criança é criança na condição de pessoa, mas
ela é espírito e tem uma trajetória espiritual, tem um passado. E no momento sendo vítima da obsessão, nós vamos lhe oferecer a terapêutica necessária. As casas espíritas deveremos estar equipadas de bom senso para não rotularmos também todos os problemas como sendo da obsessão. A nossa experiência, que não é muita, é pouca, diga-se de passagem, tem nos mostrado, nas tarefas de acolhimento fraterno, que os espíritos benfeitores nos orientam que nós deveremos acolher as pessoas não do ponto de vista meramente mediúnico, encarando toda a problemática que chegue à casa espírita como sendo produto da obsessão, mas ver com outros olhares, com olhares mais profundos, que além da pessoa, se realmente assim o for, ser vítima de um processo obsessivo, ela também tem seus dramas, ela também é espírito e ela tem também os seus conflitos existenciais. No tocante à criança, nós vamos analisar que, sendo espírito e tendo o seu passado de culpa, de delitos, isso nos dá a condição de fazer a terapia adequada. Nós deveremos levar ao médico, se necessário, se estiver desabrochando algumas patologias, se houverem transtornos mentais de comportamento, levaremos a especialistas competentes para fazer uma leitura e também terapia, se necessário, no tocante à criança. No quadro espiritual, que é o que a casa espírita poderá oferecer, nós iremos para as terapias da casa espírita, o passe, as reuniões de evangelização infantil, levaremos também para as aulas de evangelização infantil e as reuniões, corrigindo, acrescentando, de desobsessão. A criança não vai assistir à reunião de desobsessão, ela receberá a terapêutica à distância. O que concluímos é que não deveremos apenas enxergar com os olhos da mediunidade, mas ter uma visão mais holística da coisa, ver tanto o transtorno de comportamento, o transtorno mental, se assim o existir, procurar o médico ou profissional adequado e complementar a terapêutica espírita, porque a medicina vai pela questão de descartar. O médico irá descartar uma patologia, irá descartar um transtorno. Aí nós vamos paulatinamente trabalhando a questão da obsessão. Mas a obsessão numa criança deve ser conduzido com a terapêutica adequada. Seria possível um espírito conseguir cometer um homicídio em um encarnado obsediado? Seria, com certeza que sim. Se a pessoa tem os seus mecanismos existenciais enfraquecidos, nós vemos muitas vezes relatos de suicídios. Nós vamos fazer uma visão de alguns países ricos, como alguns países europeus, cujo padrão de vida seja melhorado em algumas questões, mas existe a chamada frieza nas relações interpessoais. Um dos itens mais simples, a presença do sol, que não é tão constante em alguns países europeus, isso traz uma qualidade de vida social deficiente. Muitas vezes as pessoas são atiradas ao consumo, à vivência dessa vida material. Aí nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec analisa, sempre quando o bolso está cheio, às vezes há um vazio no coração. Então, diante dos nossos dramas existenciais, quando nos faltam valores espirituais, é possível que venhamos a enfraquecer as nossas estruturas e mecanismos de lidar com a vida e com os nossos problemas, e aí então, presenças espirituais, ou ligadas a nós desde o passado, ou aproveitando-se da nossa fragilidade, aqueles que não desejam ver o progresso da humanidade, aproveitar-se-ão dessas fraquezas
e, evidentemente, irão nos induzir a comportamentos esdrúxulos quando não chegamos aos grandes absurdos das tentativas ou da consumação de atos suicidas. Diversas criaturas existem que, pela falta de Jesus e pela falta de valores espirituais que a religião proporcionam, sucumbe nestas ciladas, quando deveriam fazer uma reflexão em torno das coisas mais simples. Às vezes despertamos e não observamos sequer o sol que nasce, uma criança que dá um sorriso para nós, uma flor que está ali na nossa janela. E isso nos estimula a viver, porque é um traço para cada um de nós, um sinal de que Deus existe. Quando nas nossas angústias, que possamos deixar o nosso orgulho, porque isso é um traço de orgulho. O suicida, ele será sempre o ingrato, cruel com ele mesmo e ingrato perante a vida e perante aqueles que ele deixa no mundo, cometendo um ato infeliz. Deveremos, assim, valorizar as coisas mais simples. E como disse Siddhartha Gautama Buda, o homem, quando para, ele se ilumina. Quando nós paramos e analisamos a nossa vida em torno, iremos encontrar sempre motivos para viver, sempre motivos para amar, para fazer o bem e para ser felizes, dentro das nossas possibilidades. Essa pergunta é do Instagram. Existe a possibilidade de um espírito nos acompanhar durante toda a vida? Como saber? Existe. Nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Todos os dias, a todo momento, os Espíritos nos veem, nos compreendem e interagem com cada um de nós. O que nós precisamos perceber, conforme o Livro dos Espíritos, é que os Espíritos podem nos ver e interagir em nossa vida. Porém, os Espíritos dão atenção àquilo que lhes é interessante. Os espíritos inferiores, frívolos, grosseiros, eles vão participar dos nossos comportamentos vulgares, tanto quanto dos nossos pensamentos, palavras e atitudes. Os espíritos nobres irão observar a nossa conduta, irão nos estimular ao bem. Toda vez que estamos em dificuldades, nós lembramos do duelo. No Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: e no momento das guerras, no momento do duelo, dos desentendimentos, como enxergam isso os espíritos? E eles dizem: os espíritos galhofeiros, perversos e vulgares atiçam as guerras e os desentendimentos. Os espíritos nobres, eles se condoem, eles sofrem juntamente convosco, mas vos inspiram a reabilitação e vos inspiram o bem. Existem espíritos que no momento de discussões, de desentendimento, eles atiçam, eles criam às vezes situações, outras que levam verdadeiras amizades a se destruírem. Por isso a grande frase de Jesus: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Nós vivemos mergulhados por uma nuvem de testemunhas, mas isso não nos dá a realidade, é importante a gente dizer isso, que nós não vivemos afogados pelos espíritos inferiores. Existem os benfeitores que geram e que contribuem para o progresso da humanidade, e cada um de nós, fatalmente, diga-se de passagem, tem um benfeitor espiritual, que chamaremos anjo guardião ou guia espiritual, que nos acompanha por toda a vida. Mas os espíritos outros, eles são atraídos pelos nossos pensamentos. Nós temos também espíritos guias, amores do passado, espíritos que construíram histórias e foram personagens que participaram conosco na roda das reencarnações e que ao longo do tempo construíram episódios e hoje permanecem nas linhas do tempo
ligados a nós pelas afinidades. Tanto quanto temos os afetos, temos os desafetos. Mas a fatalidade divina é que todos nós temos, fatalmente, por toda a nossa vida, o nosso anjo guardião, que sempre será um espírito superior a nos orientar no caminho do bem. Temos mais uma pergunta da plateia. Um espírito pode influenciar de tal forma uma pessoa que ela se torne um monstro aparentemente? A gente vai entender a pergunta de forma metafórica, né? Porque nós vamos fazer duas análises. Primeiramente, que os espíritos podem influenciar uma pessoa, que são os espíritos inferiores, a ponto de essa pessoa entrar num colapso comportamental e mental, de se desequilibrar e entrar num processo de obsessão. Quando nós ouvimos essa expressão monstruosa, nós vamos perceber que é uma expressão de desequilíbrio. Mas se nós formos para a questão científica, nós vamos analisar que o perispírito, ele é plástico na sua funcionalidade. Ele se amolda de acordo à força do psiquismo que nele é impressa. Então, os estudiosos do espiritismo vão trazer para nós os fenômenos de zoantropia. É quando espíritos em determinado desequilíbrio, com situações hipnóticas, eles tomam aparências deformantes de animais, determinadas características monstruosas, e isso caracteriza o sofrimento que eles padecem. Então, os espíritos podem influenciar ao ponto de desequilibrar, mas ainda assim, repetimos, deveremos observar que a providência divina é muito maior do que qualquer influência espiritual negativa. Salientamos que não temos na nossa vida um mau espírito do lado esquerdo e um bom espírito do lado direito, fatalmente para contrabalançar a nossa vida. E a gente chegar àquela expressão, quanto mais eu rezo, mais aparece assombração. A gente não vai chegar nessa frase, porque a misericórdia divina é tão grandiosa que nós teremos o seguinte entendimento: temos fatalmente os amores espirituais que nos estimulam na caminhada aqui na Terra. E Kardec ainda faz uma alusão tão importante, que se nós tivéssemos e criássemos o hábito de conversar com esse amigo espiritual, tenhamos a certeza que sentiríamos melhor a sua presença. Temos mais uma pergunta do WhatsApp. Fala-se bastante sobre diferenciar os pensamentos que são nossos dos que são sugeridos. Mas como diferenciar os sonhos que vêm do nosso subconsciente, dos avisos e encontros espirituais? A gente vai analisar primeiro que os pensamentos nossos ou dos espíritos. É como se eu dissesse para vocês, diferencie a gota d'água que eu joguei nesse oceano nesse momento. Primeiramente analisamos que, geralmente, quando pensamos, o pensamento primeiro é nosso. Depois, vem-nos à mente um turbilhão de outros tantos pensamentos, sugeridos pelos espíritos. Aí analisamos também que o sonho é um produto de diversas causas e fatores. Estudiosos do pensamento vão nos dizer que os sonhos que temos nublados, acinzentados, esses geralmente são produto do nosso inconsciente, do nosso dia a dia, e que tem relações com as nossas lembranças. Aqueles sonhos imensamente coloridos e vivos, em que nos sentimos personagens atuantes desse sonho, num quadro real onde estamos vivendo, e que de outras vezes poderemos ter a consciência de que estamos fora do corpo físico. Esses se aproximam grandemente de uma experiência espiritual fora do corpo físico. E vale nos lembrar também que os espíritos que se comunicam conosco,
eles podem nos transmitirem informações, como Hermínio Miranda estuda no livro Diversidade dos Carismas. A comunicação espiritual, ela se dá de pensamento a pensamento. E os espíritos utilizam a linguagem falada, escrita. E geralmente esse código que chega até nossa mente vem em forma de palavras, de sons ou de imagens. Então, às vezes, uma pessoa poderá ter habituais sonhos com imagens, com lugares, com frases, palavras que são simbólicas. O que é importante perceber é que não existe na opinião espírita significado dos sonhos como as interpretações esotéricas assim traduzem. Sonhar com dinheiro dá falência, sonhar com morte dá vida. E geralmente tem essa disparidade de um significado com outro. Mas no meio das comunicações oníricas, que são os sonhos, e nos contatos espirituais, os espíritos podem sim nos dar verdadeiros avisos. Aqueles que temos confiança na bondade de Deus, sem sombra de dúvidas, não deixaremos de ter o apoio desses espíritos nobres a nos orientar, a nos incentivar e nos dar meios de estarmos sempre aproveitando a nossa reencarnação. Como os bons espíritos nos influenciam e orientam? Através das oportunidades que eles encontram. Uma pessoa que esteja fechada ao bem, por exemplo, uma pessoa que reclama muito da vida. Nada está bom, nada presta, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Os espíritos benfeitores encontrarão muita dificuldade de ajudar esta pessoa, porque ela faz um processo que nós chamaríamos de consciência de culpa. Ela é coitada no seu processo de revolução psíquica dentro dos seus problemas, ou seja, ela se fecha para a vida, para o mundo e não se permite acesso a mudanças. Tenhamos observação quando as nossas queixas começarem a ultrapassar a nossa esperança. Então os espíritos bons precisam encontrar em nós condições para nos ajudar. Emmanuel, o Espírito, ele diz que não basta apenas rogar aos céus que desça até nós e nos abençoe. É necessário também que elevemos as nossas condições, elevemos a nossa mente, o nosso coração, enobreçamos as nossas atitudes para que nos elevemos também aos céus, a fim de que ocorra o beijo de luz. Ele diz assim, Jesus, na sua psicologia profunda, já dizia, ajuda-te e o céu te ajudará. Então os bons espíritos precisam encontrar em nós o mínimo de esperança, de que amanhã eu vou acordar melhor do que hoje, de que eu tenho certeza que esta fase que eu atravesso é passageira. Aí sim, durante os sonhos, durante a vida de relações, quantas vezes os espíritos bons induzem uma pessoa que não esperávamos e essa pessoa chega até nós com soluções e diretrizes para um problema que nós achávamos muito difícil de resolver. Agora, essa vem da plateia. Quais serão as influências dos espíritos agora e após a data limite? A influência de sempre, porque o documentário Data Limite, ele foi um apanhado de informações de diversas pessoas que fala sobre o Data Limite, que em julho de 2019, nós estamos em julho de 2019, iria ocorrer grandes mudanças, sendo que viriam o surgimento de tecnologias de ponta, melhores do que as presentes, grandes descobertas, presença
e surgimento de extraterrestres, enfim, daríamos um grande salto na humanidade e haveria grandes revoluções. Nós lembramos que os espíritos superiores, eles não se prendem em datas precisas e horários, porque eles sabem que mudanças em uma grande população como a humanidade se ocorre ou são necessárias épocas para que essas mudanças ocorram. Nós analisamos que se temos um grupo com 20 pessoas e começamos a implementar determinadas normas, teremos uma dificuldade relativa de aceitação, de processamento e de produção dessas informações passadas. Imaginemos uma população com mais de 7 bilhões de habitantes. As mudanças não ocorrerão da noite para o dia. Então, por esta razão, é que os espíritos superiores não se prendem a datas precisas. Mas, como de antes, as mudanças na humanidade ocorrem por períodos. Daí, os espíritos superiores continuarão a influenciar a humanidade antes do data limite, depois do data limite, que foi um documentário que criou uma referência, porque Chico Xavier, na década de 70, informou que na década de 1960, quando o homem for à Lua, Jesus houvera se reunido com os grandes diretores do planeta, sendo ele o diretor maior do planeta Terra, e de outros globos na proximidade da Terra, e foram decidir os destinos do nosso planeta Terra, porque já haviam grandes guerras, algumas delas em nome da religião, e outras por questões territoriais e políticas. Dentro deste cenário, contam as anotações que Jesus se reunira e pedira uma trégua, e que se o homem, chegando em meados de 2019, não entrasse em grandes conflitos ou não estabelecesse a chamada Terceira Guerra Mundial, as nações humanas iriam descobrir grandes inventos, iriam ter grandes oportunidades de mudança no planeta para melhor. Nós sabemos que isto ocorrendo, e que irá ocorrer, porque o progresso é uma fatalidade, não se dará da noite para o dia, e sim em períodos para que a humanidade assim acompanhe, assim também se transforme. Existem atividades no centro espírita, na dimensão espiritual? Que boa pergunta. Existe. Nós precisamos, para ter um panorama dessa pergunta, ler o livro Aconteceu na Casa Espírita, que esse livro ele é fantástico. O espírito Nora, através do médium, ele vai dizer que o centro espírita tem almas, espíritos encarnados, porque o centro espírita, de fato, não são as paredes e a construção material, são as ideias e as atividades naquele espaço alimentadas e realizadas. Então, são espíritos encarnados que constituem a psicosfera, encontrando ressonância e apoio nos espíritos que também alimentam aqueles pensamentos. A casa espírita, diga-se de passagem, seria a casa do caminho ao tempo de Jesus, e deveria e deve assim ser, onde abriga almas que passam por ali cansadas, muitas em busca de orientação, de apoio e de assistência. Daí a denominação hospital, escola, oficina, onde realizamos atividades, trabalhando, onde recebemos assistência e onde aprendemos e trocamos conhecimento na condição de escola. No mundo espiritual, para se ter uma ideia muito simples e tosca, os departamentos da casa espírita, eles são ampliados em N vezes no mundo espiritual. Se nós temos
digamos, alguns metros quadrados de território da casa espírita, quando esse trabalho, o grupo da casa leva muito a sério as atividades que realiza, com respeito, com amor, com dedicação, espíritos de alta estirpe vêm participar das atividades. E dizem os bons espíritos que quando estudamos o Evangelho de Nosso Senhor, com dedicação, com verdadeiro amor e respeito, espíritos nobres ligados ao cristianismo primitivo ou participantes daquela época, ainda não reencarnados ou fora do corpo, eles vêm assistir conosco àquela reunião. Então a visão que se tem do mundo espiritual da casa espírita é que grandes e inúmeras atividades são realizadas. É como se fora um portal de luz que existe na entrada do centro espírita, onde todos são recebidos com muito carinho, com muita proteção e assistência espiritual. A tecnologia que o mundo espiritual superior utiliza para dar assistência a todos aqueles que adentram a casa espírita é de alto conteúdo. Por isso que nenhum de nós entra na casa espírita e sai da mesma forma. Como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Pelo nosso pensamento, pela mudança do nosso pensamento, pela produção do bem. Nós anotamos esta pergunta e nós vamos perceber que a influência dos maus espíritos se neutraliza na prática do bem e na confiança em Deus. Isto é a pergunta de número 469 de O Livro dos Espíritos. Quando nós praticamos o bem, seja ele considerado simples ou grandioso, e nós confiamos na bondade divina, nós vamos viver aquela expressão que Allan Kardec se utiliza, que quando ele diz: todo trabalho sério atrai pessoas sérias. Quando nós nos dedicamos a fazer o bem a uma pessoa, a uma comunidade, a uma localidade, temos ali a assistência de espíritos nobres. Então a prática do bem ainda será a grande tarefa de desobsessão. Por isso que a pessoa que padeça influências obsessivas não deve apenas se deter em tomar passe e assistir palestra, ou em participar de reuniões mediúnicas, que não é nem um indicativo para tanto, as reuniões mediúnicas. Porque se a pessoa precisa de ajuda, por que ela deverá estar? Algumas casas espíritas, em algumas décadas atrás, pecavam, ou digamos, tinha a inexperiência ou imaturidade, quando tratava o obsediado, colocando-o na mesa para desenvolver. Eu mesmo fui objeto desse trabalho. Quando na minha juventude, eu comecei com mediunidade muito tempestuosa, e hoje está mais calma só um pouquinho, eu tive a experiência e a felicidade de adentrar o centro espírita, e os diretores diziam, aos 15 anos de idade: coloca esse menino para desentupir a mediunidade, porque ele precisa receber tanto espírito para poder folgar os canais mediúnicos dele. E assim dito e certo, eu recebia espíritos e mais espíritos e mais espíritos, e a coisa não desentupia, porque a população que existe na vida espiritual multiplicadamente é maior do que a população humana. Se dava-se comunicação de um, tinha mais 10 para se comunicarem, e assim por diante. Por isso que não é indicado fazer trabalhos mediúnicos dentro da nossa residência. No âmbito espiritual, nossa residência deve servir para o nosso aconchego e convivência familiar e espiritual. Mas a mediunidade deve ser encarada de forma educativa e iluminativa. Daí o trabalho do bem, o estudo da mediunidade e do espiritismo é que vai nos proporcionar condições para poder ficarmos bem. Infelizmente está chegando o nosso horário,
mas tem algumas perguntas da plateia e confesso, Cid, que são bastante interessantes. Quer fazer a última para a gente finalizar? Sonhos repetitivos podem ser, de certa maneira, influências de espírito? Esses sonhos repetitivos, a gente precisa fazer o seguinte mapeamento. Se ele tem a conotação daqueles sonhos obscuros, cinza, geralmente quando se sonha como produto do inconsciente, de lembranças do dia a dia, eles não têm muitas definições. Ou podem ser repetições do próprio inconsciente. Quando esses sonhos são claros ao vivo, digamos nessa linguagem, e que fogem ao nosso dia a dia, quando nós participamos de forma muito atuante, e algumas das vezes temos consciência de que estamos ali em espírito, deveremos atentar ao entendimento sobre estes sonhos. Quando se tratam de verdadeiros encontros espirituais, os bons espíritos se aproveitam para nos orientar e nos ajudar. É evidente, eu gostaria de pedir licença para lembrar de um episódio da minha avó materna, que repetidamente ela me aparecera em sonhos para falar da enfermidade pela qual padecia um dos nossos familiares. E havia muita dificuldade de acesso a esse familiar por se tratar de uma pessoa que não tinha muito entendimento sobre a vida espiritual, sobre o espiritismo, não buscava desenvolver valores religiosos e compreensão da vida espiritual. Era uma pessoa rebelde e que não aceitava a própria existência por ter uma conduta amarga perante a vida. Era muito difícil o acesso até essa pessoa. Ela nos aparecera por 3 vezes e na terceira vez ela me disse: por favor, busque a esta pessoa, porque ela está em vias de desencarnação. Nós não tínhamos conhecimento do fato no plano real sobre esse familiar, e quando nós fomos buscá-lo, de fato se tratava de uma enfermidade cruel que ele padecia, alimentada por uma revolta muito grande sobre a vida. Nesse contexto, se tratava aí de uma benfeitora espiritual, que era a nossa avó materna, que por amor estava em busca de ajudar a esse familiar. Nós concluímos a comunicação, ajudamos dentro do possível, tivemos a felicidade de conduzi-lo até a casa espírita, quando o grupo da casa espírita pôde prestar uma assistência mais adequada. Então nós vemos que os bons espíritos, eles nos acompanham e nos dirigem, precisando encontrar em nós as condições essenciais para essa ajuda se realizar. A pergunta é a seguinte: a doutrina, ela nos esclarece o tempo todo que vivemos sob influências espirituais. Pessoas que andam com pensamento bem aflorado, é fácil acontecer uma coisa, a pessoa fala: pensei nisso ontem, ou até mesmo pensar em uma pessoa e encontrá-la na rua, ou ela vir nos visitar. Isso significa que ela tem uma ligação maior com o espiritual, uma sensibilidade maior, enfim, me pergunto. Beleza. Júnior, nós vamos analisar o seguinte. Disse que no futuro a telepatia será um dos meios muito fáceis de comunicação. Quando nós temos uma capacidade perceptiva, e isso é anímico, isso de certa forma não é mediúnico, nós conseguimos perceber uma outra pessoa, se temos principalmente uma ligação com essa pessoa, porque almas afins se comunicam pelo pensamento. Daí a gente vai perceber que o pensamento aflorado de que você se utiliza, na verdade é uma percepção aguçada. Essas pessoas, sendo médiuns ou anímicas, elas têm uma percepção da vida espiritual, tanto quanto uma percepção entre os encarnados. Porque o médium, ele é médium porque é instrumento dos espíritos e sente a sua influência. Mas entre os médiuns existem as pessoas que são sensitivas, que são anímicos. Eles podem ter uma sensibilidade, uma percepção. Por exemplo, uma pessoa que tenha a dupla vista,
ela é uma pessoa anímica, mas se torna médium vidente a partir do momento em que um espírito se manifesta a essa visão e ela serve de instrumento para esse espírito. Daí a gente vai perceber que quando nós temos afinidade com uma pessoa, nós poderemos, e temos essa percepção, nós poderemos ter, sim, essa condição de perceber e detectar determinadas situações. Por exemplo, uma mãe que tem muito amor pelo seu filho, no seu instinto materno de amor, ela pode muito bem sentir quando esse filho não está bem. E se ela for portadora de uma percepção extrafísica com muito mais clareza, ela vai perceber. São as chamadas pessoas intuitivas, sensitivas. E se essa percepção for muito aguçada, a percepção será com muita clareza. Considerando o avançado da hora, passamos a palavra ao nosso irmão Cid Clay, a fim de que faça as considerações finais. As nossas considerações finais são, primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui e gostaríamos de relembrar com Allan Kardec, quando ele pergunta por qual meio nós podemos combater a influência dos maus espíritos. Pela prática do bem, pela confiança em Deus. Nós deveremos perceber que somos espíritos mergulhados no corpo físico e estamos vivendo uma experiência humana. E deveremos assim aproveitar a nossa reencarnação da melhor forma possível. Nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, que são os espíritos que nos rodeiam, as almas dos homens que perderam o corpo físico e continuam na vida ao nosso redor. Mas, mesmo mergulhados, interagindo com esse mundo espiritual, Kardec vai nos dizer que nós somos acompanhados pelos espíritos bons. E lembrando que cada um de nós, tendo um anjo guardião, os espíritos amigos e guardiões que nos dirigem, e vem Joana de Ângeles e diz que entre Deus e o nosso anjo guardião existe a figura de Jesus. Finalizamos nossas palavras lembrando que quando Jesus descera do monte, ali estava a multidão que se entreolhava e fazia a algaravia e o barulho. Naquele instante, um homem se debatia no chão, como sendo um verdadeiro mendigo espiritual. Ele ora caía na água, ora caía no fogo. E então o pai veio e disse: Senhor, ajuda o meu filho que está possesso. E levei aos teus discípulos, e eles não o puderam curar. Gostaria então que vós o ajudasse. Jesus, colocando as mãos sobre aquele jovem de mais ou menos 25 anos, expulsou os demônios, que na nossa linguagem afastou os espíritos desequilibrados, que tinha com ele ligações profundas do passado. Daí nós vamos perceber que a obsessão, por mais profunda que ela se apresente numa criatura, seja em nós ou em alguém que nós tenhamos conhecimento, busquemos e recorramos ao grande terapeuta que é Jesus, o psicoterapeuta dos nossos dias e de sempre, porque Jesus traz no Evangelho, na cartilha de luz que Ele nos ensina, as lições mais verdadeiras de amor, de paz, de renovação. Encontraremos no Evangelho de Nosso Senhor os verdadeiros ensinamentos de praticarmos o bem, de avaliarmos a nossa conduta, fazermos uma pausa, como diz Buda, parar para poder se iluminar e observar o que é que aquele problema ou aquela dificuldade quer nos ensinar a ser melhores. E diante das nossas dificuldades
ou das noites das nossas amarguras, olhemos para o alto e certamente os nossos olhos irão fixar numa estrela cintilante, e essa estrela aproximar-se-á de nós e tomará uma forma humana, traduzindo a figura do Nazareno. E aproximando-se de nós, Ele irá dizer-nos: aqui estou. Que possamos, nas noites das nossas dores, fazer um silêncio, como diz Joana de Ângeles, para ouvir as estrelas dentro de nós. As estrelas da esperança, de que amanhã será um novo dia e de que nunca deveremos desacreditar da proteção de Deus. Quando os pensamentos de desânimo, quando a tristeza, a melancolia, tão falada no Evangelho, quando o desespero tomar conta de nosso coração, façamos uma pausa e elevemos a prece ao Senhor da vida, que é o nosso Deus, o nosso Criador, e lembremos de Jesus, porque Ele curara o possesso, Ele erguera a bandeira da paz entre os homens, e possamos no silêncio do nosso coração dizer: Senhor, aqui estamos para a vida. Se for necessário sacrificar o meu coração para vencer, aqui estamos à disposição. Quando Joana d'Arc, que ouvia as vozes espirituais, o sacerdote ironicamente lhe disse: mulher, essas vozes horrorosas que tu ouves, será que lá no céu os espíritos andam nus? Ela respondeu em silêncio, sem participar da ironia dos homens: e o Senhor acha que Deus não tem com que vesti-los? E ficou a pergunta no ar. Aí vem Jesus e diz: se Deus veste os lírios dos campos com a beleza mais alva da natureza, se Deus dá o alimento às aves do céu, que não têm onde morar, senão os galhos das árvores, se o Filho do Homem, que não tem uma pedra sequer para repousar a cabeça, e as estrelas dos céus para se cobrir, que dirá a criatura humana? Nós deveremos agradecer a Deus, desde o pão que nos alimenta, à flor que embeleza o nosso quintal, ao céu estrelado, que não apenas nos embeleza, mas nos dá a certeza de que a vida fulgura o universo afora. Então deveremos ter a consciência, meus irmãos, de que nós somos espíritos e não estamos à toa aqui na terra. Não estamos sem uma razão de ser, convivendo com os nossos familiares. Não estamos sem significado neste exato momento aqui na casa espírita Boa Nova, mas buscando conhecimento, buscando ouvir a mensagem de Jesus, porque Ele é e será o grande psicoterapeuta das almas, que dirá: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito obrigado. Muita paz.